Olá, eu sou Diamond Flix, eu gosto de Guaxinim, sou Diamond Flix, eu gosto de série, eu sou Diamond Flix, eu gosto de... Diamond Fairy, que porcaria é essa que você está usando? Diamond Furry? Não, eu sou Diamond Flix e eu gosto de Guaxinim e de não pagar artista. Ok, quem de vocês deixou ele assistir The Nun Raccoon? Ele mesmo assistiu por conta própria a série do Lustre. Dizem que a animação está melhor agora. Espera, ele realmente melhorou a animação? Acho que vou dar uma chance pra ele. 12 minutos de tortura depois. Tão ruim assim? Pois é, ele voltou. O cara mais odiado da comunidade de anisséries indies brasileiras está de volta. Mas dessa vez, surpreendentemente, sem ser uma treta nova, mas sim um novo episódio da sua série, The Nun Raccoon. E bem, para você não ter que gastar 12 minutos da sua vida fora gastando seus últimos neurônios que você tem, eu vou dar uma breve análise do que eu achei do episódio. Mas antes, eu vou me apresentar. Prazer, sou o Diamond e esse é meu canal que eu falo sobre animação e faço animação. E hoje eu vou dar minha opinião sincera sobre o novo episódio de The Nun Raccoon. Mas primeiro, já deixe seu like e se inscreve no canal para poder crescer na plataforma. Enfim, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Antes de tudo, eu preciso destacar que, após o Lustre se envolver em mais uma treta, depois do episódio 1 lançar, o Luan Cacete, que fazia a voz do Tuca, acabou saindo da equipe de dublagem, alegando achar que o Lustre tinha mudado, o que foi uma ótima escolha do Luan Cacete, para ser honesto. O episódio começa com a bruxa Yara fazendo alguma coisa de magia, e uma coisa que já dá pra notar é que realmente a animação melhorou, mas não tanto. Comparado com o episódio 1, teve sim as suas melhoradas, mas ela continua parecendo um pouco travada. Mas uma coisa que dá pra perceber é que as partes das mãos estranhas, o Lustre acabou consertando. Então, um ponto positivo pro Lustre. Eu não acredito que eu acabei de falar isso. O sujo falando mal lavado, você também não sabe fazer mãos e quer falar dos outros. É claro que eu não sei desenhar mão. Eu faço animação de Object Show e as mãos são literalmente bolas. Ele que faz a animação de Furry que deveria saber como desenhar mão. E o Diamond Furry é o quê? Cala sua boca e deixa eu gravar o vídeo. Após isso, temos uma cena do Duca e do Lobão que ficou cuidando dele, que o Duca ficou falando coisas mais ou menos assim. Ai, você não pode ser visto assim pro pessoal, porque senão você vai ser preso pelos guaxinins, etc. E blá 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 blá. Ou seja, é pura tiolagem isso aí. Parece até que o Lustreflix estava lendo suas fanfics, achou isso aí interessante e acabou colocando no seu roteiro. Depois desse drama do Duca, ele apresenta ele para seus amigos na cidade dos guaxinins. E no início eles começam a olhar torto pro Toad. Até a criança, que parece que tem a voz do azedo do mundo Torajo, achou ele estranho. Após diálogos, uma das personagens que é amiga do Duca vai levar ele para sua irmã e todos vão juntos. E é nesse momento que o Guaxinim, que tem mais preconceito com o Toad, foi confrontar ele e o Toad acabou reagindo, que acabou dando essa cena que, para ser honesto, ela parece muito que saiu de uma thumb de uma fanfic do Wattpad. Tipo, olha isso! Como você tem essa informação? Você não vai querer saber do meu passado sombrio. Depois disso, nós temos cenas estranhas, tipo esse passo do Duca que, cara, não tá natural. E a Yara, que é a tal da irmã amiga do Duca, acaba usando um feitiço de transportando o Duca com ela. Depois disso, a amiga do Duca fala: Acho que alguém colocou alguma coisa estranha na minha bebida. Sendo que em nenhum momento mostrou ela bebendo nada no episódio inteiro. Então isso foi só um furo de roteiro sem sentido. Em seguida, nós temos cenas não muito importantes que são bem genéricas e ainda tem um gancho que é bem mais genérico ainda. Em resumo, o roteiro desse episódio é bem genérico e parece que você encontra um igual assistindo na sessão da tarde da Rede Globo. Depois nós temos os créditos e o pior momento do episódio, que fez ele ficar muito mais pior do que ele já estava. O Lustre colocou 6-7 num episódio. Sem meme, o moleque com a voz do azedo perguntou pro Guaxinim preconceituoso: 20 mais 7 dá quanto? E cara, essa porcaria de meme não tem nenhuma graça e não tinha nenhuma necessidade de colocar no episódio. Agora irei dar a minha opinião final deste episódio.
O episódio em si foi muito genérico e foi muito rápido em várias partes. E isso eu estranhei demais. Diferente do episódio passado que foi muito lento, esse episódio foi muito rápido. Os acontecimentos do episódio que poderiam durar mais tempo, eles duraram apenas 7 minutos de episódio. E esse foi um grande ponto que eu não gostei. E sobre a piada do 6-7, eu achei ela muito desnecessária. Então a minha nota final para o episódio é 5. Melhore, Luster. Mas antes do vídeo terminar, eu vou divulgar um vídeo da minha amiga dubladora Cat Power Sankrai, onde ela fala que The Nuracon está em estadunidense e, para ser honesto, essa teoria faz muito sentido. Recomendo vocês ver o vídeo dela para tirar suas próprias conclusões. O vídeo vai estar nos comentários fixados e na descrição deste vídeo. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, deixa o like, se inscreva para eu ganhar alguma coisa com isso que estou fazendo e tchau!